Boa noite a todos. Hoje, 28 de setembro de 2022, noite de quarta-feira, oportunidade de apresentarmos o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. A apresentação de hoje é a nossa de número 114. Há 114 semanas, levamos até vocês, de casa, o Evangelho de Jesus. Passam de 686 mil os desencarnados por Covid. A pandemia ainda é perigosa. Sorteados de hoje, Marcos, por favor. A ganhadora dessa pintura mediúnica com moldura é Alessandra Cardoso. Alessandra, por favor, faça contato com a gente faz contato com você, para que você possa estar recebendo o presente que você ganhou pela live de número 114 da Casa do Caminho. E a ganhadora do livro é Marcela Ruginski Biscaini. Marcela, faça contato com a gente da mesma forma. Você pode escolher o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, tá? Para que você possa fazer, aumentar o conhecimento que é fantástico, que a doutrina nos oferece, tá? O livro que farei a leitura de hoje volta a ser o Médico Jesus. A gente vai para lá, vem para cá, e o Médico Jesus está sempre firme ali, Mas tudo bem. Zé Carlos de Luca, que já vendeu mais de 1 milhão de livros. Logicamente não é só o Médico Jesus, são 23 livros que ele editou, e nesse volume todo ele tem, inclusive o atual é Aqui Agora, que eu vou estar comprando também, que eu quero ver, O detalhe, assim como Chico Xavier, o De Luca coloca os direitos autorais todos dados para entidades filantrópicas, diversas entidades filantrópicas, o que ajuda a manter, pasmem, 100 mil pessoas. 1 milhão de livros é muito livro, Então tem uma receita muito boa para as entidades que o De Luca, patrocina. De Luca é juiz de direito em São Paulo desde 1989. O livro tem 152 páginas e 49 capítulos, Eu farei a leitura das páginas 40 e 41. Fique em paz, Eu acho que a paz é um tema que eu não vou nunca me cansar de estar fazendo, mesmo porque o Chico pediu que a gente estivesse fazendo apologia da paz sempre que puder, Armas, de forma alguma. É questão de escolha, Fique em paz, É um trechinho de 2, 4, 5 linhas de um texto escrito pelo Emmanuel. Emmanuel, todos nós sabemos que foi orientador do Chico, Chico Xavier, enquanto o Chico esteve aqui conosco, Aí fique em paz. Cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não, desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações, O De Luca, então, faz agora esmiuça isso para a gente entender melhor, A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior advindo dos conflitos de culpa que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz, isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho dos seus tropeços. Ninguém alcança a saúde se está com um abscesso mental chamado culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal, isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. Bom saber disso, O mal não produz saúde, o mal traz enfermidade.
A culpa é um mal, pois uma espécie de condenação. E Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E porque nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita, a terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscarmos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas, auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. O médico Jesus o ama demais. Essa é a conclusão do comentário feito pelo José Carlos de Luca, né? Um autor que já vendeu 1 milhão de livros, né? E que faz um comentário sobre o que disse Emmanuel. Emmanuel, dentro das informações que nós temos, né, haveria se reencarnado no ano 2000, aqui no estado de São Paulo. E ele vai atuar na área da educação. A gente tem uma expectativa muito grande, né, de que ele tenha, com todo o conhecimento da vida que ele teve, acompanhando Chico Xavier, né, e orientando-o para que Chico Xavier fizesse a psicografia de mais de 400 livros. Eram 427, mas tinha, me parece, que de 30 a 40 ainda não editados, depois que ele faleceu, depois que ele morreu, desencarnou. Então nós temos que ter a convicção de que, vamos torcer, né, para que o Emmanuel tenha uma força bastante fantástica, no sentido de fazer com que fortaleça a educação que nós precisamos tanto. Porque com a educação tudo se resolve de uma maneira mais fácil. As pessoas não são tão enganadas como elas são quando elas não têm o conhecimento, né? Porque a gente fala o seguinte, a dificuldade que as pessoas têm para ler um livro, a gente tem 1000 desculpas para não ler um livro, né? Um livro tem tantas páginas, tantas letras, né? Mas só que tem um detalhe, ele pode nos dar uma outra visão de mundo e pode nos dar uma visão fantástica, no sentido de fazer com que a gente tenha o conhecimento, principalmente os livros da doutrina espírita, né? Que são milhares deles, né? E realmente a gente fica pensando, né? Mas eu posso ler um pouquinho de cada dia, né? E cada dia poder estar fortalecendo mais e vivendo melhor e aceitando que nós estamos hoje aqui encarnados nesse mundo cheio de mentira, cheio de porcaria, cheio de coisa ruim. Mas, de certa forma, o planeta Terra é considerado um planeta de expiações e provas. E está a caminho da regeneração. E a gente espera que, com um número maior de pessoas voltada para o bem-querer do outro, com certeza nós vamos estar melhorando um pouco. Vai demorar bastante, mas à medida que cada um de nós, né, opta por buscar o conhecimento, para buscar a evolução espiritual, sem dúvida, nós estaremos fazendo um bem para nós mesmos e quem sabe, né, a gente possa ir embora e voltar para um mundo melhor ou com esse já melhorado, né? Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. O item de hoje é a verdadeira propriedade. Instruções dos Espíritos, Pascal, Genebra, 1860. Então ela diz o seguinte: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas
Desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, ele arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. E teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão da caridade que praticou. Então o Evangelho, ele vem nos mostrar o que é nosso e o que não é nesta vida nossa de agora. O que é nosso e o que não é no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Procuramos muitos os bens materiais, a riqueza, as bebidas, a sensualidade, a luxúria, o poder. Mas os espíritos de luz, no Evangelho, ele nos fala que ao chegar ao plano espiritual, quando nós formos chamados para ir para lá, nada disso é contado. Ele nos pede o que fizemos aqui. O que você praticou lá? Não a matéria, mas as ações, os sentimentos. Nos pede o que fizemos aqui, qual o sentimento que fazemos. Praticamos a caridade, praticamos o amor, demos o perdão, ajudamos sem interesse as pessoas. Que intenção que a gente praticou isso? Está dentro de nós. Os bens materiais, eles vão ficar aqui, talvez até causando muitos danos para nós mesmos. Brigas com a casa que às vezes a gente tem, o carro, o dinheiro, causando amarguras em vez de ganhos adquiridos. A gente já adquire mais dívida ainda, aquilo que a gente deixa, as brigas na família. Temos que estar mais rico ao partir, quando nós vamos chegar ao plano espiritual, do que quando nós chegamos aqui, quando a gente é nenê e nasceu. O que a gente trouxe? Mas o que a gente vai levar? Mais conhecimento, mais sabedoria? É isso que importa.
A gente tem que trabalhar e eliminar o nosso orgulho. Infelizmente, o orgulho, né? Que nos aprisiona, que nos causa tantos danos. Vamos enriquecer de conhecimentos. Olha os livros, né? Como o Cláudio colocou, muitos livros. Então, conhecimentos, usando a nossa inteligência e muitas qualidades morais. Esses são o trabalho que devemos praticar, porque ninguém vai tirar de nós. É conhecimento, fica dentro de nós, né? Na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa ação. Isso é o nosso merecimento. Esta é a verdadeira propriedade contida dentro de nós, o bem que nós praticamos. Então isso é contado. Então será que eu pratiquei o bem? Então isso eu vou saber quando eu chegar lá no plano espiritual, como que está a minha consciência. Então os espíritos de luz pedem para a gente fazer esse trabalho, mudar nós mesmos para essa reforma. Aí assim nós conseguiremos chegar ao plano espiritual com merecimento, né? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Tá bom, né? Boa noite a todos, Jesus nos abençoe. Que a gente possa aproveitar essa noite, agradecendo a chuva que molhou, a planta que já recebendo a água, ela tem uma energia, uma disposição e começa a brotar. Tomara que a verdade comece a brotar nos nossos corações. As verdades que vêm de Deus e de Jesus, para que a gente possa deixar o orgulho de lado, essas tantas dificuldades. Quando a gente olha, não é? O homem tão envaidecido, se esquecendo de Deus e de Jesus. É necessário uma revisão para que a gente possa entender que a verdadeira propriedade é aquela que se encontra dentro de nós, no nosso coração, no nosso sentimento, é a nossa razão, é o conhecimento, é que o ladrão não rouba, a traça não consegue comer, e esse é nosso. Então, e nós temos que pensar que nós somos espíritos, e como espíritos, nós temos uma grande responsabilidade por tudo aquilo que a gente vem fazendo, por todo o nosso ser, né? Vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus, para entendermos melhor o que viemos fazer, né? E estar prontos a fazer uma transformação verdadeira, para que a gente possa estar em paz. Que o próprio homem se castiga por não cumprir as leis de Deus, né? Faz uma confusão e complica muito, não entendendo o que realmente nós temos que entender. A humanidade está tão distante de Deus e de Jesus. As igrejas que nada falam sobre a reencarnação. É necessário que a gente comece a perceber que nós temos um espírito, nós somos um espírito antes desse corpo. Então é necessário
o nosso espírito está cada dia mais voltado às coisas de Deus, para o seu adiantamento, né? Que esse orgulho em que vivemos é tão grande que não nos deixa perceber esse descumprimento das leis morais. Então, tudo isso a gente acha que é coisa do dia a dia, né? Que é assim mesmo. Não. Nós temos que fazer uma transformação, uma introjeção e ver o que realmente nós estamos fazendo com o nosso espírito. É muito importante. Não vamos deixar passar essa oportunidade de conhecer o que Deus quer de todos nós, através das leis morais, né? Mas desnaturando como o homem vem fazendo, o que vai restar? O homem quer tirar Jesus de todas as informações, esse conhecimento, para que vá sobrar o quê? Uma religião sem Deus e sem Jesus é nada. Então, é uma vaidade tola que o que nós estamos vendo hoje, percebendo, né, os valores morais, eles estão muito baixos. Nós temos que ter maior autoridade sobre, né, os conhecimentos e sobre nós mesmos. Vamos buscar. Está na hora de nós buscarmos essa verdade. E para valer, não vamos, né, esse código desnaturado, né, do decálogo. O que nós fizemos? Nós ainda estamos lá na era, né, do olho por olho e dente por dente. Não é esse. Deus nos deixa bem claro, e Jesus, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o que vai nos trazer o conforto espiritual, a verdade, o caminho, a vida, e fazermos com que a gente comece a buscar e a entender essa transformação que nós temos necessidade urgente de fazermos. Vamos em busca. As leis de Deus, elas têm que ser assistidas, trabalhadas, estudadas, modificadas e vividas, que é isso que nós temos, né? Que está buscando hoje. A verdade permanece para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e entendimento, e ir e fazer o que realmente a lei moral nos indica, né? Porque se você não faz nenhuma transformação, como a gente vai crescer, não é? Nós não vamos crescer. Nós não vamos sair desse orgulho, da mesquinhez, né? E tudo é para mim, para o ser humano esqueceu que existe o outro, que tudo é para nós, não é? Não é só para mim, não. É para nós. Quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Então, esse evangelho, a verdadeira propriedade, a gente, assim, eu gosto de colocar o evangelho para a nossa vida, no nosso dia a dia. E pensar, né? Colocar minha cabeça para pensar, eu gostaria que vocês também pensassem. O que é a verdadeira propriedade? Será que a verdadeira propriedade é a nossa casa, o nosso carro, a nossa roupa, a nossa comida? Né? Essa propriedade é aqui para a terra, mas a verdadeira é que a gente vai levar, né? Que é as qualidades morais. E a nossa moeda lá no plano espiritual é o que a gente fazia de bom aqui. E a gente vai levar também as coisas ruins que a gente faz. Vai pesar, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um ditado popular que o pessoal fala assim: caixão não tem gaveta. E nunca ninguém viu um caminhão de mudança ir junto com o corpo, né? Então, por que essa loucura nossa, essa ansiedade para ter tantas coisas e esquecer de cuidar do espírito, né? De praticar caridade, de fazer uma prece, de se reunir com a nossa família, né? De dar um bom dia sorrindo, né, para o outro. Quantas vezes a gente vai numa loja ou no supermercado comprar alguma coisa, a gente nem olha para quem está atendendo, né? Nem olha para aquele, nem tinha te visto, estava aqui tão... Então, é sair de casa... eu tenho um amigo meu que já faleceu, que falava assim para mim: Denise, tudo que a gente faz, a gente tem que colocar Deus. Até o bolo que você ponha lá para assar no forno, pense em Deus, né? E aí vai dar certo, né? É pensamento positivo, né? É não esquecer que se a gente, não é Deus que nos abandona, é a gente que abandona Deus, né? Ontem uma fala aqui do nosso amigo Marcos me fez ficar pensando, que eu achei muito interessante. Ele disse assim, que ele ouviu da Dona Zélia, que não sei se vou dizer igualzinho a ele, mas com as minhas palavras, que o homem inteligente olha lá do alto da montanha e olha assim com segurança. Ele acredita que tudo vai dar certo, ele sabe até onde ele pode chegar, ele usa tudo que Deus deu para ele, que é as qualidades morais. Agora, o homem ainda ignorante, quando falo homem, é mulher também, que não tem conhecimento, ele está subindo essa montanha. Então, ele não consegue enxergar, ele é inseguro, tem medo, né? Mas aí eu pergunto, mesmo que nós somos essa pessoa insegura, a gente não acredita em Deus? Porque a gente fala que acredita, a gente fala que ama Deus. Só que a hora que as coisas apertam, a gente entra no desespero e esquece que Deus está ali com a gente, que o nosso anjo da guarda protetor está ali. Que basta a gente querer com força, a gente acreditar, a gente rezar, ter confiança que as coisas vão caminhar. E muitas vezes a gente age como uma criança. Eu quero agora, do meu jeito. E não sabe entender, aceitar, esperar, confiar, né? Então, são coisas assim para a gente estar refletindo em cima desse evangelho. Qual é a nossa verdadeira propriedade? Né? Qual propriedade que eu quero? Porque a gente, quando veste o corpo de carne, a gente pensa que vai viver no corpo de carne para sempre. E a gente esquece que a gente vai deixar ele. Né? E aí vem o desespero quando chega essa hora, porque a gente não plantou nada, a gente só construiu material, né? Como o Padre Germano fala no livro Memórias do Padre Germano, que é um livro lindo, ele fala assim que o que ele mais queria, o que ele mais quer, né, era ver crianças e pessoas chorando no velório dele, mas com sentimento de amor, né? E a gente vai ter isso, né? Nós estamos plantando o amor na nossa volta. Então, a gente tem que estar olhando a nossa propriedade, que o material é importante, a gente precisa, mas faz parte da terra. Não é nada mais que, né? A gente precisa só do necessário. E a gente quer sempre o supérfluo. A gente quer mais do que a gente precisa. Aí a gente sofre, a gente chora, a gente culpa o outro quando as coisas não dão certo, né? Então a gente tem que estar, quando colocar, eu costumo dizer sempre isso, o pezinho no chão de manhã já está pensando, né? Quero um dia de paz, de harmonia, né? Quero a simplicidade, a humildade, quero aprender, né? Mas colocar na prática os bons espíritos. E eu gostaria de fazer um comentário que eu falei em uma das nossas reuniões do Chico, que para mim é um exemplo de pessoa, eu gosto muito de falar dele. Quando ele estava aqui na Terra, disse que quando ele ia, até falei na nossa reunião, ele ia na feira comprar os tomates dele, ele escolhia 2 bons e 2 ruins. Aí o dono da feira falou: escuta, por que você não leva os bons, todos os bons? Ele falou assim: não, quem vai vir depois
vai ficar com os tomates todos ruins. E nós fazemos isso, a gente quer só o bom para nós, né? A gente não pensa no outro. E a gente só vai ser feliz quando o nosso companheiro tiver também, nosso filho, nosso marido, né? O marido, a esposa. Então não dá para ser feliz sozinho. Meu Zélio. As pessoas ainda têm muito de guardar só para si, né? Só para os seus. Não. Nós estamos aqui porque nós temos que conviver com o nosso próximo. Nosso próximo são os degraus, né? Que nós vamos construindo para chegar até Deus. A gente não pode esquecer nunca isso. Esse degrau, ele é construído com conhecimento, sabedoria, amor, verdade, a caridade, as bondades, as virtudes, né? Que elas têm que ser trabalhadas. Porque a gente pensa muito aqui na matéria. A gente precisava pensar um pouco mais no espírito, né? Que os lugares no mundo espiritual, eles não são comprados, não. Eles são conquistados, não é? Como eu vou conquistar um lugar melhor na hora que eu retornar à casa do Pai? É com aquilo que eu fiz de bom, de bem para o meu próximo. Só assim a gente vai conquistar esse lugar. Lá não pergunta, não é? Quanto você tinha? Você tinha bens, né? Não. Pergunta a caridade, o que você fez de bom para o seu próximo. Esses são os valores morais e não o dinheiro. A moeda lá é a caridade, é o amor, não é o dinheiro aqui na terra, não. Então, as pessoas, né, se preocupam muito com o ter, né? Nós temos que ser, esse ser melhor, esse ser trabalhado, esse ser conquistado, não é? Através da beleza, de tanta maravilha que a gente tem visto, esses irmãos maiores, né? Que sabedoria eles nos passam, que coisa linda. Por quê, né? Porque são espíritos adiantados, são espíritos que já conquistaram, que já passaram pela terra e souberam aproveitar e fizeram bom uso daquele tempo que viveu aqui na terra em favor do próximo, do outro. Então é isso que faz o ser crescer espiritualmente, moralmente. Então, é o conhecimento que nós temos, né, que angariar. Os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudesse comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Não é? Um grande engano, né? Mas eu era tão rica. No capítulo 2 aqui, né? Meu reino não é desse mundo. A rainha de França, ela tinha muitos bens. E ela tinha bastante pessoas que auxiliavam, né? Mas que ela achavam de uma pobreza muito grande, que ela era a rica, ela era toda poderosa. Qual desilusão quando ela chega no mundo espiritual e vendo que aqueles que auxiliaram ela na terra estavam bem mais acima dela, a desilusão que ela sentiu, não é? Quanto ela clamou e sofreu por ver que ela era rainha na terra,
E ela achou que ao passar, ela fosse ser rainha no mundo espiritual. Mas foi um grande engano. No mundo espiritual, ela era um espírito simples, errante, que teria que fazer todo um processo, de adiantamento, de buscar Deus, de buscar Jesus, de estudar. Então, olha como é importante a gente saber como se portar aqui para que o nosso espírito não venha sofrer quando nós adentrarmos a casa do Pai. Então, é necessário esse conhecimento. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindos e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobres, de bondade, de caridade, de amor, de respeito pelo próximo? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. O que você fez? Você fez coisa boa? Não é? Aí não tem do que reclamar, não é? Eu não fiz nada de bom. Então, meu bem, a gente não veio aqui para passear, não. Nós viemos aqui para resgatar, não é? Nós estamos aqui em expiação, em prova. Então, é isso que nós temos que fazer. É buscar conhecimento para voltarmos melhores do que quando aqui chegamos, não é? Essa é a razão de nós termos pedido para reencarnarmos aqui na Terra. É uma transformação que nós temos que fazer. O nosso espírito está pedindo, através dos sentimentos, dessas ansiedades que a gente vem passando, dos medos, síndromes, pânico, tudo isso é o nosso espírito em desespero, pedindo, por favor, conhecimento, uma autotransformação, uma reforma íntima urgente. É isso que o nosso espírito pede, para que a gente possa se sentir bem enquanto aqui estivermos. Não é? Jesus nos abençoe. Donizete, Não sei, nós estamos mais quietos ainda, mas nós estamos contentes, porque o Nilton vai vir, aquele senhor que recebe as cartas consoladoras, e vai ser muito importante, um evento que vem trazer a certeza de que o Espírito existe e como existe, não é? O filho está pedindo. Quando a mãe chora muito desesperada, o filho pede: mãe, eu estou aqui, eu estou vivo, me ajuda, a senhora está me atrapalhando com tanta lágrima, com tanta angústia, com tanta tristeza, me ajude, eu preciso de ajuda. Então, é o que nós temos que entender. O mundo espiritual, gente, existe, e está pedindo encarecidamente para que a gente busque o mais urgente possível Deus e Jesus. Obrigada, Senhor. Quer falar? Então, ela lembrou, o Milton vai vir fazer essas cartas consoladoras, dia 5 de novembro, Depois vai ser divulgado. E eu lembrei de uma fala dele, na última vez que ele esteve aqui, Ele disse assim, tinha muita gente, acho que por volta de umas 400 pessoas, e não era possível ele escrever, trazer carta para todas as pessoas que estavam ali, até porque não era possível nem ele fazer e nem todos os espíritos ali tinham condições para estar mandando mensagem. Às vezes estava em tratamento. Então ele disse assim, aquilo me tocou. Nós estamos aqui,
estamos todo mundo junto aqui, pai, filho, marido, esposa, irmãos. Fala um com o outro que ama, fala o que sente. Quando tiver que falar também alguma coisa que não é bom, fala, olha, você me magoou. Fala, não deixa para depois, sabe? Porque o depois pode ser tarde, né? E se você está assim, vamos dizer assim, em paz com o outro, eu, sinceramente, eu nunca pedi nenhuma carta do Milton da minha mãe, porque eu estou em paz, eu falei tudo que eu tinha que falar, quando tinha que ficar brava, eu fiquei, quando tinha que beijar, beijava, quando tinha que abraçar, abraçava. Então isso é muito importante, sabe? A gente está acordando, porque nós estamos mesmo aqui de passagem, né? Aqui é um mundo escola. Vamos despertar, né? Está na hora. Porque senão é muito sofrimento. Né? Quantas pessoas, né? Síndromes e mais síndromes. E a gente sabe que a obsessão, ela está tão presente na vida de todos nós. E está acontecendo tantas coisas que, se você for na farmácia, você não vai ter o remédio para tomar aquele mal-estar tão grande que você está sentindo. Na farmácia não vende. O que você pode fazer para sair desse sofrimento é o Evangelho. Evangelho no lar é o maior tratamento para o nosso espírito, para o entendimento, para a razão. Evangelho no lar, gente. O Evangelho é distribuído graciosamente para que todas as pessoas possam estar envolvendo, com essa luz nas mãos, trazendo para si um conforto muito grande. A luz, a esperança, a coragem para despertar nesse mundo de lágrimas, de tormentos que a gente vem vivendo, quando na verdade já era para estarmos muito mais assistidos para que o nosso mundo de regeneração pudesse já estar a caminho. E ele ainda se encontra longe dessa transformação, porque o homem não quer. O homem, né, na sua cadeira de conforto, ele busca os prazeres para o corpo físico. Nós temos que buscar para a nossa alma, para o nosso espírito. É claro que quando a gente fala, não que a gente não queira que ninguém tenha conforto em casa, não é isso. Mas tudo tem uma medida, não é? Tudo. Deus não condena nada, nada, nada. Só que Ele mostra o que nós estamos fazendo demais, não é? Para que a gente possa conter e ser mais brando, mais humilde, mais focado nas leis morais, nas leis de Deus. Então, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio adiantamento. Que ser obsidiado 24 horas por espíritos inferiores é terrível, não é? Quem vive nesse estado pode confirmar. Então, e pensar que se nós buscarmos Deus, buscarmos Jesus, nós vamos obter essa calma, essa suavidade, essa coisa gostosa, essa vivência, sem esses tormentos, sem essa perturbação. Isso vai ser muito importante. O nosso espírito agradece, não é? Buscar Deus. É isso. Obrigada, Senhor, né?
Fica sentada mesmo? Não. Eu gosto de levantar. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Donizete se encontra presente, Padre Vitor, Doutor Severino de Arruda, Militão Pacheco, Doutor Deuduque, aos bons espíritos, Doutor Bezerra de Menezes, abranda o coração, o nosso coração, para que possamos estar mais próximos de Ti, te buscarmos para valer, para podermos sentir essa doce paz que a espiritualidade nos manda, nos envolve. Nos ajude, Senhor. Não é a paz do mundo, não, é a paz de Deus, que o mundo não nos pode dar, enquanto nós não buscarmos Deus e Jesus para valer. Ajuda-nos, Senhor. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai sobre todos nós a luz, a esperança, a coragem, a saúde e a paz, abençoando, abrandando a nossa terra, para que todas as pessoas possam buscar Deus para valer e Jesus, o nosso divino mestre e médico, como conselheiro, como amigo, como instrutor, como médico, nos curando das nossas enfermidades físicas, psíquicas e espirituais. Vamos buscar. É só buscarmos. Tudo vai acalmar. Tudo vai entrar numa calma, numa paz. Porque nós estamos perturbados, obsidiados. Nós queremos, mas é necessário que primeiro a gente possa conquistar o reino dos céus, né? Primeiro, a doce paz, o equilíbrio, a verdade, para buscarmos o caminho, a verdade e a vida que Jesus sabiamente nos oferta a todos aqueles que vão em busca, que ao ler, ao abrir o Evangelho abençoado, segundo, de acordo com os Espíritos, não é? Que são as estrelas, que são as vozes dos céus, que são os apóstolos, que têm todo o conhecimento, porque estão sob a orientação de Jesus, eles têm nos trazido todas as informações. Vamos despertar, porque a espiritualidade, ela tem que ser trabalhada para que a nossa terra possa ser conquistada, saindo de sofrimento e de expiação para um mundo regenerado. Faz a prece, Denise. Vamos então tranquilizando o nosso coração, levando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, que cada um possa colocar seu copinho de água na sua casa, pedindo a Jesus para que coloque ali o medicamento para o corpo e para o espírito, para que a gente tenha paz, força, equilíbrio, para poder passar por todas as provas. Mestre Jesus, derrame sobre todos os nossos irmãos, quer encarnados, quer desencarnados, a vossa paz.
que a gente possa acreditar, confiar sempre, em todos os momentos de nossa vida. Que a gente possa sentir o Senhor do nosso lado. Só gratidão, Jesus, por tudo e por todos. Obrigada pela vida, obrigada pelas oportunidades, obrigada pelo Evangelho que nos sustenta, que nos alimenta, que nos mostra a luz. Obrigada, Jesus, pelo vosso imenso amor. Que a sua paz se faça presente em cada um de nós. Que assim seja.